Ó, eu consegui colocar para gravar aqui, Sandra. Deu certo. Só que você tá muda. Então, grava você. Tá, coloquei aqui para gravar. Apareceu aí para vocês? Apareceu. Então, tá bom. Vamos ver na hora que depois que nós finalizarmos a reunião se vai dar certo, né? Mas acredito que sim. Nós já vamos começar, vamos esperar mais um pouquinho. Pode começar. Então, tá bom. Já está gravando, né? Já está gravando. Olá, muito boa noite, que alegria. Estamos aqui novamente, reunidos, mais um encontro da família Titilove 459. E hoje eu tenho uma convidada especial, Valéria. A Valéria, ela trabalha com a ferramenta da constelação familiar e hoje também ela vai trazer uma ferramenta e um conhecimento extraordinário e muito especial, que é a medicina germânica. É isso mesmo, Valéria? Bem-vinda! Obrigada. Boa noite, meninas, tudo bem? Eu trabalho, sou terapeuta da medicina germânica, não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar, vou falar um pouquinho sobre ela hoje. E também trabalho com a constelação familiar, né? Como a Sandra disse. Eu vou me apresentar aqui brevemente, bem rapidinho, e depois nós entramos no conteúdo, ok? Bom, deixa eu só falar aqui para vocês o que é medicina germânica, né? Para quem nunca ouviu falar esse nome, é uma técnica que a gente trabalha todos os sintomas, então a gente identifica, é um autoconhecimento através dos sintomas. Então, a pessoa tem um sintoma ali, vou admitir aqui, a gente vai olhar para as raízes, nós vamos olhar para as emoções para identificar a causa emocional e ressignificar aqui. Então, eu sempre falo, quando a gente vai falar sobre medicina germânica, a gente precisa esvaziar a xícara, né? Porque é algo totalmente diferente do que a medicina tradicional nos oferece. Bom, meu nome é Valéria, eu sou do Paraná. Eu comecei minha jornada de autoconhecimento há 5 anos e foi através de um diagnóstico de um câncer da minha mãe. E aí eu comecei a buscar respostas, porque eu comecei a pensar, bom, tem algo além. Eu sempre fui uma pessoa de somatizar todo tipo de doença. Então, desde muito pequena eu tinha muitos problemas de saúde. E o que eu tinha que mais me incomodava era uma dermatite. Eu desenvolvi uma dermatite quando eu nasci, né? Então, e eu comecei a buscar respostas, e a partir disso, a partir da medicina germânica, da constelação familiar, eu consegui a minha cura, e aí minha vida foi transformada, e eu comecei a trabalhar com as terapias, né? Mas a partir do momento que eu comecei a me curar e entender que como o autoconhecimento faz diferença na nossa vida, né? Alguém aqui de vocês tem algum problema crônico, algum problema de saúde que trata? Não? Que bom, né? Tá. Mas hoje que eu vou trazer, então, é essa visão, essa nova visão sobre as doenças, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Vocês só me falam se vocês estão vendo. Deixa eu só compartilhar aqui o slide. Estão vendo minha tela? Estão vendo minha tela, meninas? Não? Espera aí. Coloca, vai no compartilhar, né? Isso, agora deu? foi. Agora foi. Então, tá bom. Bom, a partir de tudo que eu estudei, todas as formações que eu fiz, eu desenvolvi o método Despertar Autocura, né? Que é
engloba tudo que eu já estudei, inclusive a medicina germânica, né? Então, olha só, a cura segue o mesmo caminho da doença. Ela começa no nosso íntimo e passa para o nosso corpo. Então, muitas vezes nós ficamos ali tentando trabalhar a doença no sintoma, trabalhar, tomamos remédios, isso e aquilo, e a cura não acontece. O que acontece? Só ameniza os sintomas, né? Então, essa medicina, ela vem para mostrar que não, que a gente precisa ir na raiz para a gente identificar e, de fato, curar. E é um processo quando a gente fala de alguma doença crônica, né? Então, eu já obtive muitos resultados já na primeira sessão, com muitas pessoas que eu já atendi, mas também tiveram outras pessoas que precisaram passar por um processo, como foi o meu foi todo um processo. E eu vou falar várias coisas aqui para vocês começarem a identificar e entender quando vocês. Deixa eu desligar meu celular aqui. Quando vocês estiverem passando por algum problema de saúde, vocês começarem a olhar para vocês e buscarem a cura dentro de vocês mesmos. Deixa eu compartilhar aqui. Então, o convite que eu faço para vocês é que agora, né, vocês não trocou minha tela, né? Deixa eu ver se vai trocar aqui. Pronto. É que vocês venham comigo, então, para esta aula, para este encontro que eu vou trazer para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer que eu estiver falando, vocês podem perguntar, tá bom? E o que eu falo para vocês, a partir desse encontro, vocês vão sair com uma nova visão sobre as doenças, sobre os sintomas, e o que esse conhecimento ele trouxe para a minha vida, né? Em primeiro momento, foi a diminuição do medo. Porque quando a gente se depara com um diagnóstico, a primeira coisa que a gente é acometida é pelo medo, né? Às vezes, por exemplo, eu que passei pela minha mãe teve câncer, na época eu não conhecia eu não tinha acesso a esse conteúdo, então quando a gente recebeu esse diagnóstico, a primeira sensação foi morte, vou perder minha mãe. E se eu já fosse conhecedora de tudo isso, eu entenderia que não, que é só um processo. Que se a gente olhar para onde a gente precisa olhar, a resolução vai ser muito mais rápida e nosso corpo vai responder de uma forma muito mais positiva. Então, aqui, eu sempre digo, né, para se esvaziar a xícara, para que vocês possam receber esse novo conhecimento. Ah, é para eu... Deixa eu admitir aqui. É para eu excluir o que eu já sei? Não, é só para somar com o que vocês já têm, né? Então, toda informação que chega e a gente somar com o que a gente já sabe vai agregar muito na nossa vida. Aqui não tá... Pronto. A chave da nossa cura, da nossa autocura, é a autorresponsabilidade. Eu já atendo há 2 anos e eu sempre falo, às vezes os meus clientes me falam para mim, mas esses dias até uma cliente falou, eu não sou sua cliente, eu sou sua paciente. E eu até disse para ela, né? Falei, não, você não é minha paciente, porque os pacientes, normalmente, eles são passivos. E dentro do meu processo, quando eu atendo, quando eu faço um processo de desenvolvimento, de terapia, de qualquer coisa, eu sempre digo o seguinte, que nós precisamos ser autorresponsáveis, né? Então, a nossa cura, ela acontece quando eu me torno um paciente especial, eu deixo de ser o passivo e passo a ser aquela pessoa que busca sempre respostas, que não vai ser aquela pessoa que vai ao médico e o médico diz uma coisa e aquilo se torna lei. Por quê? Porque o médico de jaleco branco, ele é autoridade na nossa vida. E aí, quando a gente se depara com o médico, ele dá um diagnóstico de morte, a gente leva aquilo para nós e vamos morrer para dizer que ele realmente estava certo, né? Então, hoje o que mais mata não são as doenças, são os diagnósticos, né? A forma que é colocada para nós. Quantas pessoas, elas morrem porque elas foram diagnosticadas e os médicos deram um prazo ali para elas que ela iria morrer, que ela teria de vida, e aí ela vai se definhando naquilo, chega na data, ela realmente morre ou piora, e aí a gente precisa ser autorresponsável em tudo na nossa vida, inclusive no nosso tratamento. Eu sempre digo o seguinte, minha mãe, quando ela teve problema de saúde, eu sempre gostei dessa parte alternativa, e a gente acabou levando ela para
para algumas terapias, né, que fugiam do tradicional, e os médicos meio que, olha, não, isso não vai funcionar, se funcionasse, não precisava da medicina e tudo mais. E aí, como aquele médico, ele não aprova aquilo, a pessoa tende a desistir, que foi o que aconteceu com a minha mãe. Não, vou ficar só nas químios mesmo, eu prefiro assim e tal. Agora, se o médico, ele valida, tá te fazendo bem? E aí? Ah, não, tá me fazendo bem. Se ele ouve, né, a paciente, ele entrega tranquilidade e ela pode continuar. Então, os médicos, normalmente, os médicos tradicionais, eles não cuidam do paciente, né? Eles cuidam da doença. Então, e nós precisamos cuidar de nós mesmos, né? Então, assim, o médico, ele te passou aquele roteiro de remédio. Por que eu preciso tomar isso? O que isso vai causar em mim e tal? Agora, se a gente está lá em casa, passando mal, tomando os remédios, não, o médico prescreveu, eu preciso tomar. Então, isso é não ser autorresponsável, né? Então, é assumir a responsabilidade pela sua cura através da obtenção de novos conhecimentos e de novas ações. Então, do conhecimento à transformação. Então, como eu falei para vocês no início, eu tive dermatite atópica desde os meus 2 meses. Então, eu aprendi a viver, ela já fazia parte da minha vida. Então, eu tomava remédios e tudo mais. Uns 5 anos atrás, eu disse que eu não tomaria mais remédios, porque os remédios, só o meu dinheiro que ia embora, eu não tinha resultado, né? Eu tinha só um alívio imediato. Então, eu decidi que, eu até disse uma vez assim, bom, se Deus me quis assim, assim eu vou ser, né? Mas o nosso corpo, ele reflete o que nós temos dentro. E a pele, ela é o nosso primeiro contato, né? Então, ela representa muito o contato. Quero contato, não quero contato. E eu precisei ir trabalhando isso, mas a partir de novos conhecimentos. E aí, a gente sempre fala, né? Quantas vezes a gente já ouviu, as minhas doenças são hereditárias, as minhas doenças são genéticas. E quando a gente fala sobre medicina germânica, ela não descarta isso, né? Só que a gente entende que aqui, deixa eu transmitir aqui, o gene é a arma e o ambiente é o gatilho. Então, o ambiente, ele nos molda. Então, o ambiente é o lugar que mais nos adoece. Então, o que essa frase quer dizer, né? Eu posso até carregar um gene de uma doença hereditária, meu pai, por exemplo, toda a família dele tem pressão alta e tem diabetes. Então, eu sempre acreditei que eu também teria isso. Só que, por que isso é hereditário? Porque muitas vezes é o ciclo de repetição, porque 98% das pessoas do mundo nascem, crescem e morrem dentro do mesmo ciclo. E quando eu fui estudando sobre isso, e a epigenética fala muito sobre isso, né, sobre o ambiente nos molda, então, eu até carrego aquela genética do meu pai, da família dele, mas e aí, eu vou ativar? É a mesma coisa do obeso, né? Todos são obesos, mas calma aí, se eu mudar, se eu me tornar uma pessoa saudável, se eu fizer exercício físico, se eu isso e aquilo, eu vou ser obeso também, né? Então, a gente precisa sempre olhar para os nossos hábitos, para como a gente se relaciona com a vida. Eu estou me relacionando igual todos os meus familiares? E aí vai estar a resposta, né? E por que eu fui para medicina, para constelação familiar? Justamente para entender essa repetição de padrão, porque é dentro da constelação familiar que a gente entende muitos emaranhados, né? E nas doenças também não é diferente. Muitas vezes a gente está ali na lealdade com doenças, a gente vai carregando porque o ambiente fica nos mantendo dentro disso. Quando a gente fala em doença e quando a gente quer se curar de alguma doença, a gente precisa responder 4 perguntinhas. E às vezes porque muitas vezes a gente sabe o que a gente não quer, mas a gente não sabe o que a gente quer. E aqui é o seguinte, né? A primeira perguntinha que eu preciso responder é até quando eu quero viver.
Por quê? Porque às vezes eu me deparo com uma doença, eu gosto de usar bastante a questão do câncer, porque é algo que a gente é muito comum e é o que a gente vê muitas pessoas falecendo, né? Então eu gosto de usar sempre ele. E é algo agressivo, né? Porque o tratamento é muito agressivo. Mas uma pessoa ela tem câncer e, e aí ela sabe que ela quer curar aquele câncer e tudo, mas e aí? Quantos anos eu quero viver? Tem um caso de uma moça, ela foi ela foi cliente de uma professora minha e ela descobriu um câncer, ela tinha um filho, um bebê, e ela disse que não queria morrer, ela não podia morrer naquela época porque o filho dela era bebê, que ela só, que ela queria pelo menos que ele tivesse 8 anos de vida. E assim foi, né? Quando aí ela se curou, tudo, criou ele, quando ele completou 8 anos, estava ali quase com os 9, ela desenvolveu de novo um câncer, mas dessa vez ela faleceu, né? E, e aí a gente começa a observar como a nossa mente, o que a gente programa para a nossa mente. Aí aquilo vai se tornar, em algum momento aquilo vai se tornar real, né? Então ela programou que ela não iria morrer daquela doença naquela época, que ela não podia, mas com 8 ela já estava mais tranquila. E aí o corpo relaxou, veio uma nova doença e ela acabou falecendo. Então, eu tenho que ter muito claro, né? Quantos anos eu quero viver. Ah, eu quero viver até os 80, até os 100, né? E aí eu responder isso para mim, porque isso vai me trazer força para que eu possa trabalhar todo esse processo. O que se passou na sua vida antes dos sintomas aparecerem? Então, nada é por acaso, né? Tudo que aparece todos os sintomas que aparecem no nosso corpo, eles têm ali uma história para contar. A gente precisa se atentar a isso. Só que o que acontece com a gente? No primeiro momento, quando aparece uma doença, seja ela simples, seja ela muito grave, nós queremos rapidamente retirar ela. Não, preciso me curar. Só que aí a gente está no superficial, né? A gente não está indo para o profundo, porque o profundo demanda energia, demanda tempo, demanda dedicação, para eu olhar realmente para aquilo. O que significa doença para mim? Então, um câncer significa morte? Quando minha mãe teve câncer, câncer significava morte para mim. Eu me lembro que quando eu cheguei na casa dela depois do diagnóstico, tudo estava escuro. Então, para mim, o câncer era morte. Hoje eu digo para você que câncer para mim é o novo, porque eu vivi um novo na minha vida a partir disso, né? Eu consegui identificar que não só minha mãe era doente, mas eu também, e que eu podia buscar respostas. Então, foi buscando respostas para ela, que eu encontrei para mim, e assim eu segui. E uma outra questão é por que eu quero me curar? Eu tenho que ter isso muito claro. Porque eu quero ver, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Mas por que eu não quero morrer? O que eu tenho para realizar ainda? O que eu quero vivenciar que eu não vivenciei ainda? Então, essas 4 perguntinhas a gente precisa ter muito claro para que a gente possa trabalhar qualquer sintoma, qualquer doença na nossa vida. Até aqui, tudo bem, meninas? Vou passar aqui, então. Olha só. Deixa eu admitir alguém aqui. A medicina germânica consiste em trabalhar os conflitos biológicos e encontrar a real causa que desenvolveu as enfermidades. Entende-se como conflitos biológicos aquela situação súbita, traumática e vivida para dentro, ou seja, um conflito emocional inconsciente não resolvido. Então, o Dr. Hammer foi quem desenvolveu a medicina germânica. Ele desenvolveu uma tríade, ele desenvolveu as 5 leis biológicas, que é o que rege toda a medicina, e é o que a gente trabalha para a gente entender e se curar. Por que eu quis trazer essa aula para vocês? Para vocês conseguirem, a partir de agora, darem um novo olhar para os sintomas, para as doenças, e conseguirem ir trabalhando em vocês mesmos todos os sintomas que aparecerem. Então, isso é eu digo assim, que é uma pérola, né, que o Dr. Hammer deixou para nós, que ele foi muito perseguido, ele foi um médico, ele era um médico, ele foi muito perseguido com todo esse conhecimento, ele precisou abrir mão, né, do registro de médico dele, porque foi tudo contra,
Mas existem muitos países hoje que têm a medicina germânica como registro mesmo, como comprovada e aprovada para ser utilizada como ciência, né? Aqui no Brasil, infelizmente, não é ainda, né? Então, quem foi Dr. Hammer? Esse é o médico que desenvolveu, né, que criou tudo isso. Então, ele faleceu recentemente, em 2017. Ele estudou medicina física e teologia. Ele trabalhou com pessoas com câncer. E aí, o que que acontece? Ele era um médico comum, um médico tradicional, que cuidava da doença. Ele não cuidava do paciente, né? Como hoje a grande maioria. Só que em 1978, o filho dele, ele morreu, ele levou um tiro e morreu nos braços do Dr. Hammer, e logo em seguida ele desenvolveu um câncer nos testículos, e a esposa dele, se eu não me engano, foi no útero ou nos ovários, eu não me lembro, mas ela desenvolveu um câncer ali na parte reprodutora, e aí ele parou, pensou e falou, bom, tem algo relacionado à morte do meu filho. Sempre fui uma pessoa extremamente saudável, e foi onde ele começou a desenvolver e a estudar tudo isso, e ele começou a olhar para os pacientes, deixou de olhar para a doença e começou a realizar todo o estudo da vida daquela pessoa para ele linkar com a doença. E aí foi onde houve toda a mudança, né? Então, ele teve mais de 40 mil casos verificados e com resultados, né, de toda a história de vida dele. Ele foi a pessoa que desenvolveu, que descobriu as 5 leis biológicas da natureza, que a gente vai falar sobre elas. E essas 5 leis, elas são aplicadas tanto com humanos, animais e plantas. Então, a gente tem um animalzinho lá em casa, tá doentinho, a gente vai olhar para ele da mesma forma que a gente olharia para nós, né? Por quê? Porque essas 5 leis, elas trabalham nos 3, com os humanos, com os animais e com as plantas. Então, aqui, né, para o Dr. Hammer, para nós da medicina germânica, o que é doença? O que nós chamamos de doença, na verdade, é uma resposta do nosso corpo perante algo que aconteceu na nossa vida. Então, eu tive, mas não sofri nada. Esses dias eu atendi uma moça e a gente não para fazer essa ligação, né, do que estava acontecendo na minha vida com o sintoma que apareceu. Semana passada eu atendi uma moça, ela me mandou um WhatsApp e ela me disse assim, olha, meu cabelo tá caindo demais, pelo amor de Deus, me ajuda porque eu tô desesperada. Ela me perguntou se eu poderia ajudar e tal. E aí eu perguntei para ela quanto tempo o cabelo dela estava caindo, ela me falou, há 2 meses. Eu falei, tá, aconteceu alguma coisa nesse período? Aquela perguntinha lá, né? E ela disse assim, não, nada de importante. E aí conversamos mais um pouquinho. Ela, eu me separei há uns 5 meses. Eu falei, há 5 meses? Ela assim, ela foi lá, ela falou, não, peraí, não foi não, foi há 3 meses. Então, olha o que aconteceu. Ela não linkou a separação com a queda de cabelo. Mas aí eu fui construindo umas perguntas para ela e eu até cheguei e disse assim para ela, olha só, o marido dela era cabeleireiro e ele quem cuidava dos cabelos dela. E aí eu disse para ela assim, qual é o seu sentimento? O seu sentimento é de perda de proteção ou é porque você perdeu o contato com ele que cuidava dos seus cabelos? Ela, os dois. Aí ela falou, até comentei com a minha filha que eu estava sentindo muito desprotegida. Então, a queda do cabelo está relacionada a isso, a perda de contato e a desproteção. Então, olha só, era algo que ela precisava linkar e ela não linkou, mas era algo simples. Como é que a gente faz isso? Existe a resolução biológica, que é o dar para o meu corpo que ele precisa, e existe a ressignificação. Então, precisamos trabalhar, né, nela essa proteção que não vem do outro, vem dela, está dentro dela, e a questão da resolução biológica, encontrar uma outra pessoa para cuidar do cabelo dela. E ela me disse assim: não consigo deixar ninguém cuidar do meu cabelo, porque só ele sabe cuidar. Falei, então nós vamos precisar mudar isso, né? Então, olha que interessante. Numa conversa, a gente conseguiu identificar e já começar a entregar para ela as resoluções, para ela poder ir obtendo a cura. E ela me disse assim: eu estou ficando careca, pelo amor de Deus, em 2 meses. Mas olha como o nosso corpo ele responde a algo. Deixa eu passar aqui.
Dr. Hammer, ele deu um nome, né, para aquele momento inesperado que acontece o trauma no nosso corpo ali, de DHS, Síndrome de Dirk-Hammer, que é o nome do filho dele. E então esse nome, esse DHS, ele é dado quando acontece aquele impacto. Ele demora ali, pode acontecer em um segundo, um DHS, né? Desde que não seja algo que eu estava esperando, seja algo inesperado, meu corpo responde, eu fico naquela paralisia, naquela situação de impacto, de medo, e aí acontece DHS. E esse DHS, deixa eu só falar o que não é DHS, né? O que não é DHS? É desnutrição, envenenamento e traumas físicos. Só que quando a gente fala de traumas físicos, o que a gente precisa entender? Quebrei minha perna, caí da escada, quebrei minha perna. Todo mundo que se caísse daquela escada quebraria a perna? Sim, ok, é um trauma físico. Agora, eu quebrei, a outra pessoa caiu a semana passada e não quebrou. Então, já existia uma fragilidade naquela parte. Então, a gente precisa entender a história para entender o que estava acontecendo que gerou aquela fragilidade. O envenenamento, medicamentos são envenenamentos, né? E a desnutrição é eu não entregar para o meu corpo o que ele precisa. Então, aí é a falta de alimentos, de vitamina, isso não entra como um DHS. É realmente eu não cuidei, então o meu corpo também vai responder. E aqui, ó, quais as características para desencadear um DHS? Precisa ser inesperado, dramático e vivido em solidão. O que é esse vivido em solidão? Ele é aquilo que, por exemplo, um diagnóstico de câncer. Eu recebo um diagnóstico de câncer, toda a minha família está ali, mas eu não consigo partilhar, dividir aquela dor, ela é só minha. Todo mundo vai sofrer ali, vai pegar um pouquinho, mas ela é minha, eu não consigo. Mesmo as outras pessoas sofrendo, eu não consigo dividir. Então, aquilo fica muito vívido dentro de você. E essa fotinha que está aqui é para mostrar que cada pessoa, elas estão aqui numa situação, né, inesperada, e cada criança está reagindo de uma forma. Então, aqui fala sobre esse DHS. Um está tampando o ouvido, um está gritando de susto, um parece que está assustado, um parece que está eufórico. O que acontece? Para todo mundo vai gerar um DHS aqui? Pode ser que não, porque é a percepção da pessoa. Então, a forma que eu percebo uma situação é aquela questão, né? Ai, mas eu e meu irmão somos criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, vivemos na mesma casa e cada um percebe o mundo de uma forma. Por quê? Porque tudo é percepção. Então, dentro de uma situação de um trauma também é a mesma coisa. Quando a gente fala uma pessoa que é traída, por exemplo, todas vão responder da mesma forma? Não. Às vezes uma vai ter um problema de pele, porque achou que aquilo foi nojento, dependendo da pessoa que ele traiu. A outra pessoa vai ter um problema nos órgãos reprodutores, porque se visualizou de uma outra forma. Então, vai depender de como a pessoa percebeu aquilo. O que impede a nossa cura? Né? Os medicamentos. Por quê? Porque eles não dão a chance do nosso corpo se curar. A gente fica... eu vou falar aqui depois para vocês sobre as 5 leis biológicas, e eles têm fases, né? A gente tem as fases de cura. E eu estou entrando, quando os sintomas vêm, normalmente é uma fase de cura do meu corpo. E aí eu vou lá e tomo remédio. Aí quando eu tô melhorando, aí eu paro com o remédio, às vezes dá aquele pico de novo, eu pioro. Tô com febre, eu não deixo meu corpo reagir, responder. Eu vou lá e tomo um remédio. Então, o remédio, ele acaba não ajudando o processo de cura definitiva, ele fica só naquele amenizando, né? Então, a gente precisa olhar. Segunda coisa, os trilhos. O que são trilhos? Tudo que tinha no cenário do trauma. Então, tinha uma pessoa gritando, tinha um cheiro, tinha um objeto, tinha qualquer coisa que estava ali no trilho, ela me lembra o trauma e eu revivo aquilo, minha mente se lembra daquilo e me leva de novo para o conflito. A minha dermatite, eu precisei trabalhar muito esses trilhos. Então, eu comecei a trabalhar fortemente esses trilhos e aí foi amenizando. Mas o que foi a chave para eu me curar foi esse aqui.
o sentimento de rejeição e abandono, que é uma síndrome que a gente fala. Quando eu tenho esse sentimento muito latente na minha vida, dentro de mim, né? Às vezes as pessoas não sabem, mas é o que me move, essa dor da rejeição e do abandono, ele não nos deixa finalizar o nosso processo de cura. Então, a gente só consegue finalizar a partir do momento que eu trabalho fortemente essa dor. Eu me lembro que no meu processo, eu chamei um professor, né, no privado, e eu falei, professor, já olhei para tudo que eu tinha que olhar, pelo amor de Deus. E eu não consigo finalizar o meu processo. E aí ele olhou para mim, ele me mandou muitos áudios naquele dia, ele conversou muito comigo, e a chave virou. Ele falou assim, tem um ponto da nossa vida que a gente precisa sim ficar olhando para o passado, olhar, voltar, resolver, aceitar, curar tudo que precisa. Só que chega um ponto que a gente precisa olhar para o presente. O que está acontecendo na minha vida hoje, agora? O que está repetindo e eu estou permitindo? E aí eu entendi que essa dor ainda era muito latente. Aí eu comecei a trabalhar e foi muito rápido o meu processo para finalizar o meu processo de cura, porque eu olhei para essa dor que muitas vezes a gente ignora. E até não é nem porque a gente ignora porque é ruim, porque ela já fazia tão parte da nossa vida que a gente nem pensa assim, como é que eu vou viver sem ela, né? Então, a gente acha que aquilo é vida, ter esse sentimento latente. Então, a gente precisa olhar fortemente para isso. As 5 leis biológicas, que é o que nos faz entender em que fase eu estou para que eu possa entregar para o meu corpo o que ele precisa. Eu vou falar aqui para vocês agora. Deixa eu clicar aqui. Então, olha só. A primeira lei biológica é a lei férrea do câncer, né? E ela tem 3 critérios. O primeiro é, toda enfermidade é desencadeada por um DHS, que é aquilo que eu falei, né? Inesperado, dramático, vida de solidão. Então, Dr. Hammer, como ele era médico, ele fazia avaliação de tomografias. Então, ele desenvolveu a tríade, né? Eu vivo uma situação, demarca uma parte do meu cérebro e demarca um órgão. Então, ele fazia essa leitura através da tomografia. Como nós, terapeutas, não somos médicos, não temos acesso a essa tomografia, nós olhamos para o sintoma da pessoa, nós temos um mapa, nós percebemos ali onde pode estar o foco de Hammer e trabalhamos a percepção da pessoa. Então, através da percepção e do sintoma, eu consigo visualizar dentro do nosso mapa foco de Hammer, mas ele fazia o contrário, ele só olhava o foco de Hammer e ele já olhava, ele sabia tudo o que estava acontecendo com a pessoa não precisava nem dizer para ele, porque ele visualizava aquela marquinha ali. O segundo critério, o conteúdo do conflito determina a localização do foco de Hammer no cérebro e no órgão. Então, é isso que eu falei, né? Ele vai lá, a partir do foco de Hammer, ele determina o órgão que vai ser atingido. E o terceiro critério aqui é que a sincronicidade entre o psique, o cérebro e o órgão. Então, qual a minha percepção diante da situação, a demarcação do cérebro e o órgão, qual vai ser o sintoma que eu vou ter. Então, nosso corpo, gente, ele é extremamente inteligente. Nada é do nada. Tudo são respostas biológicas. E quando a gente entende isso, a gente dá uma nova visão para as doenças e um novo olhar para a nossa vida. O que está acontecendo na minha vida agora? O segundo é a lei bifásica, que após o DHS desenvolver-se, um programa especial da natureza com sentido biológico, em 2 fases. Então, nós temos a fase, aqui, a fase ativa, enquanto você está vivenciando aquele conflito, aquela situação, você não tem sintomas. A partir que o seu corpo resolve aquilo, a cura, aí vem todos os sintomas. Então, as pessoas nos procuram sempre na fase PCL, que a gente chama que é a fase de resolução. Ah, mas por que eu fico nessa fase pendente? São aquelas 3 critérios que eu falei para vocês que nos mantém dentro da cronicidade, né? Medicamentos, os trilhos e a nossa dor da rejeição do abandono. Então, eu fico muito, então eu tenho uma rinite alérgica
Uma semana que vem eu tenho uma rinite alérgica, na outra semana eu tenho uma rinite alérgica. Eu preciso olhar quais os trilhos ou é o medicamento que eu tô tomando e trabalhando isso. E aqui, né, se não houver os fatores de cronicidade, o programa logo se completa e a gente se cura. Então, por que que às vezes a gente tem uma gripe, na semana que vem a gente está bem? Dentro da medicina germânica, nós não acreditamos que o COVID é algo que se pega, é algo que se desenvolve. E então, e também o COVID ele é uma massa de medo, então o medo faz com que as pessoas desenvolvam o COVID, né? E é algo bem complexo, assim, mas eu já trabalhei, já atendi pessoas com COVID, fez total sentido, conseguimos trabalhar a raiz daquilo e a pessoa trabalhar o medo também, né? A terceira lei, a gente fala aqui, né, que é a bússola, que é através dela que nós compreendemos como se comportam os tecidos perante o DHS. Então, a gente tem aqui os nossos tecidos de desenvolvimento, que é... Ai, deixa eu voltar aqui. Que é o endoderma, o mesoderma antigo, o mesoderma novo, o ectoderma. O que é isso, né? É tudo que nos rege. Então, nós somos formados e nós vamos formando camadas. Então, cada uma é regida por uma parte do nosso cérebro, e isso também vai nos ajudar. Isso aqui eu não vou falar muito porque é algo mais complexo, mas assim, isso nos traz uma direção de saber que tipo, deixa eu voltar, que tipo de sintomas eu vou ter. Por exemplo, o endoderma é o meu sistema vital, é o primeiro tecido que se desenvolve. Então, nós vamos, tudo que é alimentação, respiração, reprodução, sobrevivência. Então, desde a nossa boca até o nosso intestino, é tudo que é vital. Desenvolver alguma coisa ali foi por quê? Porque foi esse tecido que foi atingido. Quando a gente fala do mesoderma antigo, é proteção e atentado à integridade. Então, o que é isso? Foi algum conflito que eu vivi muito. Deixa eu só adicionar aqui que pegou um tecido mais profundo da minha pele. Então, por exemplo, eu desenvolvi vitiligo. Vitiligo, ele é diferente da dermatite. Dermatite é mais superficial, tá lá no ectoderma. Agora, o vitiligo, ele é mais profundo, então é algo que realmente eu sofri um atentado à minha integridade. O mesoderma novo é autodesvalorização, então pega toda a parte de ossos, toda a parte que deixa eu fechar aqui. Toda a parte de tendões, de veias, linfático, cartilagem, tudo isso. E o ectoderma é quando a gente fala de... Ele atinge essa nossa parte mais superficial, então fala sobre separação, sobre conflitos territoriais, sexuais, de identidade, de medo, de perda, de ameaça. Então, ele pega essa parte mais superficial que é desenvolvida. Ô, Valéria. Oi? Oi? Você poderia adentrar um pouquinho nessa questão do vitiligo? Tá. Causas, alguma coisa assim? Causas Tá. emocionais? Depois, Porque no eu final... procurei e não achei nos meus livros. Tá, E eu estou com um caso na família, eu queria entender. Tá, De uma menina de 10 anos. Tá, no finalzinho eu vou passar para vocês um dicionário assim com alguns sintomas e as causas e daí depois a gente fala sobre isso, então, tá? Uhum. Aqui, a quarta lei biológica é o sistema ontogenético de micróbios. O que que essa lei quer dizer para nós? Que todas as bactérias, todos os vírus, elas não vêm para destruir, para matar, ela vem para nos ajudar. Só que o que a gente faz? A gente tá com uma gripe, alguma coisa, a gente toma remédio para matar tudo aquilo, né? E aqui tem as fases, né? O que representa cada vírus, cada bactéria em cada tecido. Então, a gente também tem uma nova visão sobre os micróbios, né? E a quinta lei biológica
Então, ela é a compreensão, para fechar com chave de ouro, de que toda enfermidade faz parte de um programa especial, com pleno sentido biológico, evolutivo, inteligente de natureza. Então, as doenças não veio para matar, as doenças elas sempre estarão em favor da vida. Mas nós precisamos querer acessar nós precisamos querer olhar para o que nós não olhamos até então, né? E isso também, isso é um processo, e a gente precisa, as doenças elas estão muito ligadas também, a gente às vezes se mantém muito dentro de crenças limitantes, porque quando a gente tem algo, a gente fica buscando informações, nem sempre as informações são das melhores, né? Então, ó, tudo tem um sentido biológico, e nesta lei acaba com aqueles pensamentos de que nosso corpo é uma coisa e a mente é outra. Não, nós somos interligados, né? Então, nós precisamos sempre estar atentos. Eu estou aceitando o pessoal aqui, espero que esteja dando certo. Então, ó, em resuminho aqui para vocês, as 5 leis biológicas. A primeira é que toda doença é um programa biológico de sobrevivência. Que a segunda lei, que toda doença passa por 2 fases, a fase ativa e a fase de cura. A fase de cura é quando todos os sintomas aparecem e a gente vai entregar para o nosso corpo o que ele precisa para ativar essa cura. Todo órgão, a terceira lei, que todo órgão é derivado de um tecido embrionário e que nós vamos identificar o conflito a partir desses tecidos. A quarta lei, que para cada tecido haverá um tipo de micróbio responsável para dar vitalidade na fase de cura. E a quinta lei biológica é que toda doença tem um sentido biológico. O porquê que acontece, não é por acaso. Ok? Até aqui, meninas? Meninas, meninos, acho que também tem homens aqui, né? Perfeito, Valéria. Tá ótimo. Não se preocupe em admitir, não, que nós estamos em 3 aqui. Ah, tranquilo. Tá? Olha só, quando a gente vai entender os nossos sintomas, a gente precisa fazer um teste para a gente saber qual é a nossa lateralidade. É a minha lateralidade que eu escrevo? Não, porque às vezes eu escrevo, sou destro, mas na realidade minha lateralidade cerebral é outra. Então, eu faço um aplauso, um teste do aplauso. A mão que fica por cima, a mão que vai de encontro é a minha mão. Então, se a minha direita está por cima, eu sou destra, né? E aí, quer dizer que o meu lado esquerdo, ele corresponde ao território feminino. E ele determina as minhas relações de mãe e de filho. Então, é o ninho. Então, por exemplo, tem um dor no ombro, um problema no ombro. O que eu preciso olhar para isso, né? Relacionamento com mãe, com filhos. Lado esquerdo, esse é o lado esquerdo, desculpa, tá? O lado direito é responsável pelo território masculino. Ele determina as minhas relações com o pai, com parceiros. Quem são parceiros? Pode ser chefe, pode ser primo, pode ser amigo, pode ser qualquer um que não seja mãe e filhos, tá? Então, uma vez eu atendi também uma moça que ela sofreu um acidente e ela sofreu um impacto total no corpo dela. Só que ela moeu todo o lado direito. E aí, nós, na sessão conversando, ela excluiu o pai da vida dela completamente. Então, o pai dela, para ela, não existia. Então, era um lado fraco dela. E ela sofreu muita desvalorização, muitas questões. Então, quando ela sofre o acidente, todo esse lado, ele fica moído, né? Ela ficou 2 meses na UTI e tudo mais. E aí, quando ela linka isso, por quê? Porque ela excluiu um lado, né? E esse lado foi todo sensibilizado com tudo que ela vivenciou. Então, a gente precisa estar sensível a ver essas coisas também. Ah, eu não coloquei a fotinha para vocês aqui, não foi, né? Aqui. Então, essa é o teste do aplauso, né? A mão que fica por cima é a mão que vai identificar se eu sou destra ou se eu sou canhota. Quando a gente fala de gêmeos, normalmente um é destro, um é canhoto. Na lateralidade cerebral. Sempre vai ser assim. E aqui entra o método despertar autocura, né? Que é
a forma que eu atendo as pessoas, é a forma que eu me curei, que eu curei minha filha, que eu curei meu marido, de tantas coisas, né? A gente precisa passar por 4 etapas. Primeiro, eu preciso reconhecer. O que é o reconhecer? Preciso reconhecer que tiveram pessoas que passaram na minha vida que me feriram. Eu preciso reconhecer que tiveram situações que eu finjo que já passou, mas está latente em mim, porque ela me condiciona a outras questões. Então, primeira coisa, eu preciso reconhecer. Porque eu sempre digo, um problema só é problema quando eu reconheço que ele é um problema. Até então, tá tudo bem. Segundo, depois que eu reconheço, eu preciso repensar tudo isso, como que eu lidei com tudo isso, como eu agi naquele momento, se hoje eu agiria diferente, o que eu faria diferente e tudo mais, preciso repensar. E terceiro, eu preciso ressignificar. O que é o ressignificar? Dar um novo sentido para tudo aquilo. Aí, eu posso recomeçar. Aqui, gente, esse despertar autocura, ele não fala só sobre doença, ele fala sobre tudo. Tudo na nossa vida, sobre um relacionamento que eu preciso reconhecer que ele me feriu, preciso liberar aquele relacionamento, preciso me liberar, porque um relacionamento, a gente se vincula na alma, e às vezes a gente se separa de corpo, mas a alma fica vinculada, e aí eu não fico liberada para me relacionar. Preciso repensar aquele relacionamento, preciso ressignificar ele, porque se eu não ressignifico, eu continuo atraindo as pessoas, só vai mudar o nome e o endereço, mas vai ser sempre os mesmos relacionamentos, e eu preciso recomeçar. Então, eu preciso passar por essas 3 etapas para assim eu poder recomeçar. E aqui, né, a autocura é sair da ignorância e caminhar rumo ao autoconhecimento. Então, quantas de nós ficamos vinculados ao que foi nos ensinado, ao que é prática geral, e a gente não busca o novo, né? Então, eu só consegui me curar quando eu fui buscar o novo, porque o que eu já tinha me levado até ali. Eu precisava do novo para chegar em um outro lugar, né? Então, só existe doença porque dentro de nós algo precisa ser visto, precisa ser alcançado, precisa ser restabelecido. Então, a gente precisa olhar sempre para isso. Então, aqui, olha só, definição, né, do que é reconhecer. Admitir que existiu ou existem situações e pessoas que me feriram. Repensar, se permitir sentir e encontrar a causa da dor, seja ela física ou emocional. Ressignificar, dar um novo sentido para essas situações e recomeçar. Quando a gente está livre de uma dor, a gente está livre para recomeçar, livre emocionalmente, né? Para a gente poder ser quem nós nascemos para de fato sermos mesmo. Então, aqui, eu sempre gosto de deixar algumas perguntinhas que a gente precisa fazer em cada fase, né? Então, olha só, o reconhecer. Quais situações foram marcantes na sua vida? Quais eram as pessoas envolvidas? Às vezes, a gente tem muita dificuldade de reconhecer que um pai feriu, que uma mãe feriu. Por quê? Porque eles são as pessoas que a gente mais ama e só que também a gente precisa reconhecer que eles são as pessoas que mais nos feriram, porque eram as pessoas mais presentes na nossa vida. Então, a gente sofreu uma dor, uma desvalorização, porque foram ditas coisas que não foram legais, a gente apoiou muito a uma autodesvalorização, a gente ouviu coisas que a gente não gostaria, e aí isso vai perpetuando para a vida. Então, a gente precisa reconhecer, né? Reconhecer o que eles fizeram que não foi muito legal e que, às vezes, eu continuo admitindo na minha vida. O que você sentiu nessa situação? Como você reagiu a essa situação? Então, aqui, essas 4 perguntinhas vai começar a te ajudar a encontrando soluções para a sua vida. Aí, aqui, o repensar, né? O que estava acontecendo na minha vida quando tudo começou? Existe alguma situação que você viveu e fica remoendo, pensando que poderia ter sido diferente? Então, o nosso cérebro, ele não distingue o que é real do que é o imaginário, né? Então, muitas vezes, nós ficamos revivendo uma situação lá do passado, revivendo como se fosse atual. E aí, nosso cérebro fica, bom, tá revivendo, então nosso corpo fica em conflito. Uma das questões que eu mais percebo nos meus atendimentos é o luto.
Eu já atendi várias pessoas, né, que ficam remoendo o luto, sofrendo com aquilo, e o corpo começa a responder para tudo aquilo que ela está vivendo, e quando ela chega na sessão para contar, parece que aconteceu ontem, e aí você descobre que faz 30 anos, que faz 35 anos, que faz 20 anos, e é tão vívido na mente daquela pessoa, que às vezes a culpa, o arrependimento, o não ter feito isso e aquilo, fica movendo aquela pessoa, e aí ela vai adoecendo. O ressignificar, né? Quais foram os impactos da minha vida que me levaram ao meu adoecimento? Preciso entender isso. Como vou ajudar o meu corpo a resolver isso? O que eu posso entregar para ele, que às vezes eu estava esperando de terceiros, mas na realidade é só eu que posso entregar. O que eu preciso fazer de acordo com a natureza do conflito para resolver isso? Então, aqui depois eu vou trazer para vocês alguns sintomas que vocês vão entender qual é a origem emocional, qual é o conflito que estava por trás, né? Como minha mente deve se comportar perante essa situação? Então, como que eu preciso olhar para isso? Como é que eu faço essas ressignificações? Novos estímulos. Existe um processo de mudança na nossa vida, que é eu dou novos estímulos, eu recebo novas informações, assim eu crio novas experiências na minha vida e assim eu vou ressignificando. Porque se a gente fica naquele ciclo, eu vou fazer sempre as mesmas coisas, vou obter sempre os mesmos resultados. Aqui na autocura também não é diferente. E o recomeçar, né? Agora, livre da dor, a gente é aberto para recomeçar, para viver a vida que a gente merece, né? E que Deus não nos fez para sermos pessoas doentes. Como eu disse para vocês, um dia eu disse para Deus, eu falei, o Senhor me quis assim, tá bom, eu aceito. Mas na realidade ele nos quer bem, ele nos quer com um corpo saudável, porque nós somos templo do Espírito Santo, né? E aí, para recomeçar, a perguntinha que eu preciso sempre responder aqui, né? O que eu aprendi com essa situação? No que eu mudei para melhor depois disso? E como posso me tornar uma pessoa melhor depois disso? Então, eu preciso responder essas 3 perguntas para eu conseguir recomeçar. E aqui, a cura começa a partir do momento que eu reconheço. Foi aquilo que eu falei, não tem como curar algo que eu não reconheço. Toda pessoa tem um médico interno em si mesmo. E nós só precisamos despertá-lo para que ele possa ativar toda a força que existe em nós. Então, olha só, por que meu corpo está respondendo desta forma? Qual é a natureza do meu conflito? Então, eu vou olhar lá, é separação? Aí eu tenho alergias, urticárias, perdas de pelos, vou olhar para isso. É autodesvalorização? Meus músculos, meus ossos, minhas cartilagens? É ataque à integridade? Aí vem a acne, manchas, os melanomas, aí aqui, né, que acho que foi a Denise que falou, vem a questão do vitiligo, que é um ataque à integridade. Ataque à integridade tem muita relação pode ser um xingamento, pode ser violência física, pode ser abuso sexual, tem várias questões, mas precisa entender a história da pessoa, mas é algo que ela se sentiu atacada, algo que foi além do que ela esperava. E aqui, abandono e solidão, que é a retenção de líquido. Então, sempre que a gente tem retenção de líquido, a gente precisa pensar que algo na nossa vida foi ativado em relação a essa questão de abandono e rejeição também. E é muito interessante, né? Às vezes a gente olha, eu olho para uma pessoa e falo, ela está passando isso e isso através dos sintomas dela. Não, tá tudo bem. Não tá tudo bem porque tá passando tal coisa, porque o corpo dela está dizendo, né? E aqui, então, abandono e solidão, retenção de líquido, aí reprodução candidíase, miomas, problemas de próstata. Então, quando a gente pensa em alguma questão de reprodução, a gente vai ter aqui, né, candidíase, vai ter os miomas, vai ter os problemas na próstata, que é toda essa questão dos órgãos reprodutores. Então, como que eu identifico, né, meu DHS? Quando começou os meus sintomas, preciso ter isso.
o que ocorreu um pouquinho antes disso, como estava a minha vida, e aí verificar o dicionário. Esse dicionário eu estou montando e depois eu vou entregar como um presente para as meninas que fazem parte da jornada. E aqui você vai entendendo o que é cada coisa. Então, você vai poder... Ah, tem um sintoma, deixa eu ver o que relaciona. Nossa, faz sentido mesmo, tal. Então, deixa eu tratar disso. E se você conseguiu lembrar, beleza, você celebra. Se por um acaso você não se lembra, você precisa ir para um outro caminho, né? Quais os pensamentos que passam pela sua mente com frequência? Precisa se perguntar. Porque quando tem algo muito latente na mente, é algo que a gente chama de B dominante, né? Algo que fica nos dominando. Então, a gente precisa olhar para isso. Tem algo que te incomoda com frequência, precisa olhar para isso também. E sempre relacione ao dicionário. Então, ao dicionário de enfermidades. Precisa olhar para aquele dicionário, relacionar e pensar. Tem alguma coisa nesse sentido que me incomoda? E aí, trabalhando. Aí você começa a analisar todos os acontecimentos mais impactantes que aconteceram na sua vida, um pouquinho antes, e aí você vai encontrar o DHS. Ah, não encontrei o DHS? Começa a falar com o seu corpo, começa a falar com você mesmo, que isso vai te ajudar muito. Tem situações que eu não identifico, mas eu começo a falar e aí logo flui e aí logo passa, né? E como você gostaria que a sua vida fosse neste momento? São questões que você vai responder quando você não encontra o DHS. E quais os conflitos que eu gostaria de eliminar da minha vida? Deixa eu passar aqui. E aí, aqui é o dicionário das enfermidades. Vou falar aqui para vocês alguns. Eu coloquei, acho que umas 15 doenças, não me lembro. Alergias. Quando eu tenho alergia de pele, né? Quero ou não ter contato com alguém. Então, pode ser que eu perdi o contato com alguém, meu corpo sentiu aquilo, ou pode ser que eu não quero contato. Então, vai depender muito, né? Tem as partes do nosso corpo, né? Então, a gente vai pensar assim, ó, aqui, por exemplo, eu não quero contato, eu tô me protegendo, eu não quero. Ah, na minha barriga, eu quero contato. Então, a gente tem as partes para definir. Aí, quando é generalizado, meu caso era generalizado, eu tinha alergia em todo o meu corpo. Então, eu quero e não quero. E aí, eu fui descobrindo. Bruxismo, eu gostaria de morder, mas eu não posso. Então, as crianças ficam ali, né, com bruxismo, é uma raiva guardada, né? Cálculos renais, me sinto só, rejeitada, abandonada e levo a vida sozinha. Então, tive uma crise de cálculos renais ali, deixa eu pensar. Uma coisa que a gente, quando vai relacionar esse dicionário, a gente precisa pensar o seguinte, sempre lembrar, será que eu vivi uma questão de fato ou foi algo simbólico que eu trabalhei ali, que eu pensei, que ficou ativado em mim, me trouxe uma sensação? Uma vez eu atendi uma moça e ela tinha muitas questões, ela tinha pelo menos uns 5, 6 sintomas, e em cada sessão a gente trabalha um. E eu mando uma mensagem para a cliente antes, pedindo para ela, descrevendo os sintomas, para eu já levar um mapa ali, mais ou menos, entendendo a situação dela. Quando eu cheguei para atendê-la, ainda atendi ela na casa dela, eu fui pensando assim, ela tem muito problema financeiro, porque todos os sintomas levavam para isso. Quando eu cheguei lá, na casa dela, o que ela não tinha era problema financeiro, de fato. Mas a mente dela morria de medo da falta, porque ela estava relacionando as situações que ela viveu. Então, ela não conseguia curtir aquele momento que ela estava vivendo e estava no simbólico, não estava no real. Aí nós fomos trabalhar o simbólico para que ela pudesse melhorar. Mas olha como a nossa mente é poderosa. Depressão, sempre quando a gente fala em depressão eu falo que é um dos sintomas mais complexos da gente trabalhar. Por quê? Porque é muita coisa envolvida, não é só um conflito, porque ele vai desencadeando muita coisa, né? Então, ó, perdi pessoas queridas, fui rejeitada, tenho muita raiva, perdi meu território, não consigo encontrar meu lugar no mundo. Aí aqui entra a questão da identidade, entra muita coisa. Então, é sempre um trabalho um pouco mais longo para se trabalhar, mas é entender a raiz, né? Quando tudo começou, o que eu senti? Como foi? Aqui, a gente sempre tem que ir na infância, olhar para a infância e observar questões que aconteceram, porque as respostas vão estar sempre lá. Eu sempre digo que a nossa criança tem todas as respostas que a gente precisa, né? Diabetes, não quero mais fazer isso, mas preciso fazer, eu resisto. Então, diabetes é relacionado a alguma resistência que eu vivo na vida.
Ferida no colo do útero. Não me sinto desejada pelo meu parceiro, ele olha para outra pessoa. Então, isso aqui, às vezes, é um sentimento guardadinho ali, que a gente não coloca para outra pessoa, né? Fibromialgia. Sou incapaz de mudar uma situação, de conseguir o que quero, eu me sinto impotente. Fibromialgia, a gente sempre fala que fibromialgia é uma depressão no corpo. É tanta depressão que o corpo responde por geral, né? Então, é dor em tudo. E está muito relacionado a situações de impotência. Gastrite, sou contrariada, sinto muita raiva. Então, toda essa parte digestiva que a gente fala, ai, tem muita dor no estômago, tem um problema no intestino, tem isso, tem aquilo. A gente precisa sempre pensar em coisas que a gente às vezes tem que engolir e a gente não consegue liberar. Às vezes é assim, ó, passou por aqui, mas parou no estômago. Ou passou no estômago, não consigo liberar. Então, sempre coisas indigestas. Manchas escuras, melanoma e melasma. Me insultaram, sofri xingamentos, ataque contra a minha integridade. Psoríase, a psoríase, ela acontece quando a gente tem dois conflitos. Como que é isso? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu me tornei mãe, eu quero voltar para o trabalho, mas não quero deixar meu filho. Então, eu quero contato, não quero contato, junto. E aí vem a psoríase, né? Aquelas partes vermelhas e ressecadas. Então, uma fase ativa com uma fase de cura. E aí, por isso vem a psoríase. Queda de cabelo, perdi o contato com alguém que passava a mão no meu cabelo, me sinto desprotegida. Então, a gente sempre precisa olhar para a desproteção e para a perda de contato. Síndrome do pânico e ansiedade, o medo que vem até mim, eu me sinto paralisado. Eu já atendi muitas pessoas com crise de pânico e sempre em relações que a pessoa ela não conseguiu agir, ela se sentiu impotente numa situação e aí ela paralisa e aí vem todos os medos, né? E ela não consegue mais sair daquela paralisia. Então, a gente, na ressignificação, a gente trabalha isso fortemente, a pessoa melhora. Sinusite, rinite, algo me cheira mal, situação de perigo. Por que rinite e sinusite é algo tão comum em crianças? Porque é aqui que as crianças, às vezes, na briga de casais, às vezes até a briga entre irmãos, briga entre os pai e filho, essa situação me cheira mal. E aí ela vai vivendo trilhos, 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 e ela não consegue sair desse quadro de rinite e sinusite. Mas normalmente começa na infância. E a tireoide, a gente fala que a tireoide é a glândula do tempo, né? É quando eu acho que deveria ter sido mais rápido do que eu fui. E aí vem esse distúrbio na nossa tireoide. Então, eu queria ter sido rápido, queria ter pego rápido e eu não consegui. E aqui, ó, o vitiligo tá por último aqui, né? Não encoste mais em mim, me sinto suja, quero me separar de alguém. Então, é assim, é algo muito brutal na questão de contato. Tá? E aí, para finalizar, eu gosto de deixar essa mensagem aqui, tá? Só existe uma de você, que quando Deus criou o projeto do mundo, nós já fazíamos parte dele, né? Então, tanto a ciência quanto a Bíblia, elas mostram que nós somos seres individuais, nós somos inteligentes, que nós somos brilhantes, e nós somos projetadas para exercer um papel que ninguém mais pode exercer nesse mundo. Então, eu sempre digo, né? Quanto mais a gente se especializa em nós mesmos, mais realizador e impactante será a nossa vida. Então, eu sempre digo assim, então, existem tantas pessoas, eu fui assim por muito tempo, de conhecer de tanta coisa, ser muito realizada profissionalmente, mas eu era analfabeta de mim mesma. Então, nada vale conhecer tudo e não conhecer a minha própria história, acolher a minha própria história, ser conhecedora de mim. Então, esse conhecimento que eu trouxe para vocês hoje, ele me proporcionou isso, me proporcionou esse autoconhecimento profundo, me proporcionou um novo começo, e eu desejo isso para vocês, para cada uma de vocês, que a partir dos sintomas, né, vocês possam fazer uma leitura do que está passando na vida de vocês, porque nada é do nada, né? Sempre é um alerta. Olha só, dá para você olhar para isso? E eu sempre digo assim, que toda doença, ela é emocional, mas ela não é só emocional. Então, ela tem um partido ali do emocional, só que o que acontece? Se eu não cuido daquilo, se eu não olho para aquilo,
outros danos vão chegando, aí deixa de ser só emocional. Tá? Era isso que eu queria dizer para vocês. Alguém tem alguma pergunta? Oi, Valéria, me ouve? Sim. Tem aqui no chat. Deixa eu ver, não olhei o chat. Olha o chat, que tem duas perguntas. A Kelly perguntou dores nas costas, acredito eu que é isso. Não, psoríase, esqueci o nome do trem. Psoríase? Que dá nas costas. Isso, que dá nas costas. A sua psoríase deu nas suas costas, é isso? Isso. Só nas costas, não tem mais em lugar nenhum. Não, só lá embaixo mesmo, assim, ó, perto da coluna, quase no final da coluna. Então, a psoríase é aquilo que eu falei ali, né? São dois conflitos. Eu quero e não quero contato. É quase aqui na região do cóccix, é isso? Bem no bumbum, assim, perto? Isso, bem para cima um pouquinho. Pense aí é uma região que fala muito da nossa sexualidade. Então, pense em algo que possa ter relação, né, com isso, mas é querer e não querer contato junto. É as duas coisas. Sim, entendi. Tá? E faz tempo que você tem isso? Uns 3, 4 meses. Pense já fui no médico, já estou usando pomada, mas nunca sara. A psoríase é algo bem profundo, né? É algo que... É como eu também, sempre usei remédios de alergia, ele ameniza ali, mas não cura, né? Então, precisa olhar para essa raiz emocional aí. Entendi. Tem alguém aqui, a Sara perguntou sobre alergia e meu nariz vive congestionado. Então, essa parte é aquela questão que eu falei, algo não me cheira bem. Olha para o seu ambiente, para a sua relação, o que não está te cheirando muito bem. Tem mais alguém aqui? Deixa eu ver, não estou conseguindo escutar. Eu tinha pernas mas eu nunca senti nenhuma dor. Top. Teve alguém aqui, Elizabeth, fibromialgia, é isso? A fibromialgia é uma desvalorização generalizada. Então, você precisa olhar qual é o seu sentimento, né, em relação a você mesmo, quanto você se sente desvalorizado e o quanto você se autodesvaloriza. Para você cuidar e começar a dar um novo sentido para isso. E entregar para o seu corpo que ele precisa. Então, assim, se você, às vezes, tem alguém no seu ambiente que te fere, que te desvaloriza, tem que começar a perceber as suas falas. Uma vez eu atendi uma mulher e para ela estava tudo bem e tal, a gente conversando ali, ela tinha dor generalizada no corpo, ela não é diagnosticada com fibromialgia, mas ela tem dor generalizada no corpo. E aí ela começou a falar, não, nunca fui valorizada, eu não tenho valor nisso, eu não tenho valor pelo marido, não tinha valor em nada. E ali na fala dela a gente já percebe, né? Então, observe o quanto você se sente desvalorizada, às vezes impotente diante de alguma coisa que dá para trabalhar e os resultados são fantásticos, tá bom? Eu atendi uma vez uma moça com lúpus, ela tinha 20 anos, ela tinha lúpus desde os 8, mas ela foi diagnosticada aos 16. E a gente tratou em uma única sessão, e ela fez os exames, e o resultado dela foi fantástico. Depois ela me mandou um áudio para contar, porque era algo muito, muito certeiro de uma separação muito brutal que ela sofreu, né? Então, quando eu trabalho nas sessões, eu não trabalho diagnóstico, eu trabalho sintomas. Porque, por exemplo, o lúpus, ele tem vários sintomas. Então, eu vejo o que aquela pessoa tem naquele momento. E a gente vai trabalhar e encontrar a origem, a situação ali. Bronquite nas crianças é a mesma coisa, essa questão de algo não me cheira muito bem. Então, pode perceber, meu filho teve uma crise. Teve brigas? Trouxe um ambiente de insegurança para ela? Se as crianças ficam muito doentes, gente, a gente precisa olhar para onde? Para o ambiente. O que eu estou oferecendo neste ambiente que está sendo inseguro e que está trazendo muitos sintomas para essa criança? Então, eu sempre falo, né? Tem mães que amam mandar os filhos para terapia. Não adianta mandar crianças para a terapia se você é adulto e não faz terapia. Porque os nossos filhos são reflexos do ambiente e de nós mesmos, né?
Doutora, e no caso de problema de dores na cervical, como é que funcionaria? Dores nos pés, eu tenho muitas dores nos pés e na cervical, às vezes eu travo 3 dias, fico de cama. Quem que tá falando aqui? Que eu tava lendo aqui agora, dores nas É costas. A Sara? Magdalena. A Sara também Não, perguntou. Magdalena. Tá, olha só, quando a gente fala das nossas costas, né, todos os nossos órgãos, qualquer parte do nosso corpo, a gente precisa pensar, para que ele serve? Os meus pés, para eu caminhar. O quanto você se sente presa, às vezes, em alguma coisa, em algum lugar. As costas, depende, cervical, você falou, né? O que eu estou aguentando, o que está pesado, o que eu não estou dando conta. Mas a questão do resultado de não dar conta, assim, é uma história de 14 anos, em que eu gerencio a minha família, eu faço um trabalho em casa, doméstico, costuro, vivo disso para cuidar dos filhos, porque eu fiquei viúva cedo. Então, tem horas que realmente é algo que eu não tenho controle. Como é que funcionaria para eu me ajudar nesse sentido? É você começar a olhar, é o ressignificar que a gente fala, né? Começar a olhar, dar um novo sentido para tudo isso, para sua história, para o que você vive, e também começar, talvez, né, como você disse, você ficou viúva logo cedo, talvez você tenha pego muitas cargas que também não eram suas. E aí, passar a dividir para aliviar isso, entende? Então, assim, gente, a gente não consegue novos resultados sem mudanças. A gente precisa mudar. E são pequenas mudanças, eu não preciso ser radical. Eu posso fazer só um detalhe. Então, eu posso simplesmente olhar, esse problema é meu ou eu já acostumei pegar? Não, ele não é meu, não faz parte, então eu devolvo. Entendi. Entendeu? Então, assim, porque quando você trava, perceba quando você trava, o que está acontecendo, o que aconteceu 2 dias antes na sua vida? Meu Deus, meu filho, por exemplo, veio com um monte de coisas para eu resolver. Eu precisei fazer 10 coisas, só podia fazer 2. Comece a perceber e você vai ter sempre as respostas. Obrigado, doutora. Boa noite. Nada. Aí teve uma que disse que descobriu a causa na dor nas costas. Deixa eu ver. Entendi. Acho que é só, né? Perfeito, Valéria, muito bom. Eu acho que é isso, né? Acho que eu respondi todo mundo, né? Faz muito sentido, né? Você linkar, né, os sintomas com muito sentido. Esse das costas, principalmente. Porque as costas, né? O que é as costas? É o meu suporte para me manter em pé, né? Quantas pessoas a gente vê se curvada? Ela tá carregando tanto peso que ela não está dando conta. E as nossas costas respondem a isso, né? Como tudo na vida, todas as partes do nosso corpo. Então é isso, meninas. Meninos, né? O Fábio tá aqui também. Eu quero agradecer vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar no privado também, pode mandar para a Sandra. E eu quero fazer um convite aqui para vocês. Eu tenho uma jornada só para mulheres, que é de desenvolvimento pessoal, que é para trabalhar cura, para trabalhar criança interior, para blindar a mente, aprender a dar uma nova visão, né? Ter uma nova visão sobre nós mesmos. E se vocês tiverem interesse, vocês podem me chamar lá também. Provavelmente eu comece a próxima turma na semana que vem. Então, é uma turma pequena, no máximo 20 pessoas. Por quê? Para a gente interagir. Por quê? Porque tem técnicas, tem ferramentas, tem conteúdo, tem prática, tem vivências, né? Então, é um conjunto para todo mundo sair restaurado, né? Eu compilei tudo que eu já vivi nesses meus 5 anos de autoconhecimento, de muitas vivências que eu tive, de muitas formações, e compilei nessa jornada para, de fato, ser um canal de graça mesmo, né? Porque quando a gente se conhece e se empodera de quem nós somos, nada nos segura, né? E é isso. Perfeito, Valéria. Essa jornada ainda não tem dia marcado, mas ele está mais ou menos previsto, ainda você vai confirmar, que seria na próxima sexta-feira, né? Mas ainda não é certeza. Vai ser uma aula, a primeira aula, e depois você inicia a jornada. E
E assim, gente, eu quero deixar aqui registrado que eu fiz uma constelação hoje à tarde com a Valéria. Ela me ofertou, né, quando nós nos conectamos, e eu, quando alguns profissionais vêm pedindo para fazer um trabalho no grupo, então eu peço sempre que eu quero conhecer o profissional, né, que eu quero conhecer, entrar em contato, realmente conectar, né, antes de indicar, antes de trazer esse profissional. Então, ela fez a constelação familiar comigo. Eu já tinha feito muitas constelações e também fiz até a formação há um tempo atrás, mas assim não me especializei. Eu fui fazer mais mesmo, porque as imersões a gente vai achando que vai se tornar um terapeuta, mas na verdade a gente vai em busca de entender o nosso sistema. Então, para mim, hoje é assim, de todas as ferramentas são maravilhosas, mas a constelação ainda para mim é algo que realmente, se Deus inventou coisa melhor, só guardou para ele, porque realmente é um divisor de águas e você realmente se conecta ali com todo o seu sistema, entende, né? E foi assim extraordinário. Então, ela veio trazendo aí também essa ferramenta maravilhosa. Assim, eu confesso que eu não tinha conhecimento nenhum. Quando eu falei aqui semana retrasada, a Denise foi a única que falou que tinha algum conhecimento sobre a medicina germânica, e aí a D ainda falou algumas coisas e tal, mas aí eu prometi aqui para o grupo que eu traria a Valéria, né, para estar falando mais, se aprofundando mais, e também trazendo aí essa base da constelação familiar para o grupo, né? Então, eu agradeço aí essa sua disponibilidade, Valéria. Agradeço novamente, estou assim encantada com a constelação que nós fizemos hoje à tarde. Eu me sinto assim muito leve, muito tranquila e assim fluida, né? É aquela leveza, aquela paz na alma. Eu acho que o sentir mais próximo, é aquela paz na alma, né? E realmente foi extraordinário. E agora sim, esse pouco e muito, né? Porque foi aqui um conteúdo que você resumiu aí muito lindamente, uma linguagem muito assim, simples, mas que dá um entendimento assim muito bacana. Então, eu deixo aí o convite, né? Abro o convite aí para as mulheres, não vamos perder essa oportunidade. E se for na sexta-feira que vem, aí eu vou até convidar o Osias, ele estava por aqui, mas acho que ele saiu. Vou convidar o Osias, ou mesmo o Ralph, a fazer um encontro, abro a sala e deixo o encontro aí para os homens, né? Para vocês não ficarem aí sozinhos e curiosos, o que essas mulheres estão aí reunidas, né? Porque vai ser só para as mulheres. Então, eu deixo o convite aí, gente, não perca essa primeira aula, que uma degustação você já deu aqui hoje, né, Valéria? Já, já. Olha só, meninas, o primeiro encontro eu faço aberto, né? Eu tenho um grupo de mulheres, e depois, se vocês quiserem, eu mando o link para a Sandra e ela pode colocar, e vocês entram no grupo diretamente, né? E aí a gente vai se falando por lá. Só deixa eu só responder aqui, que tem alguém que me perguntou sobre descontar tudo na comida, acho que foi a Sara. Quando a gente fala em todo excesso, é comida, é compra, é tudo na vida que tem um excesso, ele esconde uma falta, então a gente precisa acessar essa falta, né? Então, precisa identificar o porquê que eu necessito comer, satisfazer, é uma ansiedade, né? Eu ensino a minha filhinha sempre, né? Ela tem 5 anos. Ela fala, mamãe, eu quero comer tal coisa, porque ela tá sempre querendo comer quando ela tá em casa, né? Eu falo, filha, fome é na barriguinha, dói. Vontade de comer tá aqui dentro. Então, por que que você quer comer agora?
Então, é entender o que está se passando agora aqui, o que ativa esse desejo de comer. E outra coisa, é doce ou é salgado? Ah, é os dois, não, é um só. Identificar, né? Qual é o gênero dessa comida? O que que ela é pensar assim, é responder sem pensar. Ah, é doce, é feminino ou é masculino? E aí você já começa a trilhar um caminho para entender esse excesso, tá? Mas eu falo que o excesso é muito fácil a gente identificar. A gente precisa identificar a falta. O excesso, todo mundo repara, ah, bebe demais, come demais, compra demais. Mas o que tem por trás disso? Tá? É isso. Deixa eu ver, teve mais alguém que perguntou. Teve alguém aqui, a Magda. Gente, depois se vocês tiverem dúvida, vocês podem me chamar lá no privado e eu tiro dúvidas de vocês, tá? Acho que a Sandra estava falando alguma coisa, né? Ô, Sandra, então. A Valéria está todos os grupos, então eu não sei quem é do grupo 1, 2, 3, do silêncio, eu coloquei a Valéria em todos os grupos, então vocês conseguem acessar a Valéria direto, tá? E essa semana nós vamos estar fazendo um trabalho nos grupos, anunciando aí quando a Valéria tiver a certeza, a confirmação lá com o grupo de mulheres dela, se realmente vai ser na sexta, então nós estamos aqui, nós vamos fazer aí essa divulgação, e a Valéria vai estar lá no grupo, dando todo o suporte, respondendo a dúvida de vocês, então pode conectar com ela aí direto, não precisa, passar por mim, eu já deixo aqui aberto Kerly e Denise, ela está permitida essa semana a divulgar o que for referente a essa primeira aula aí que nós vamos estar convidando aí as mulheres para a gente iniciar essa jornada aí com a Valéria, ok? Kerly e Denise, que são as administradoras. Só para finalizar aqui, meninas, essa primeira aula, então, ela é aberta e nós fazemos um mapa, né? Um mapeamento da vida de vocês, para vocês entenderem qual é a área que precisa de mais cuidado para vocês começarem a direcionar a energia para o lugar certo. Porque às vezes a gente fica picando, né? Um pouquinho em cada lugar e a gente não consegue sair do lugar. E aí vem a frustração, a ansiedade, a angústia e a gente fica, vai se deprimindo ao invés de avançar, tá? Mas é isso, eu quero agradecer, viu? A cada uma de vocês que estiveram aqui, que me ouviram, que partilharam. Espero, de fato, ter ajudado vocês. E o que eu posso falar para vocês? A jornada que eu desenvolvi foi feita com muito carinho. É um valor extremamente acessível, porque o meu intuito realmente é levar essa transformação, porque eu vivi ela, né? Eu falo um pouquinho da minha história no primeiro encontro, eu conto um pouquinho como foi minha trajetória até chegar aqui, né? A estar aqui com vocês, mas é algo que, quando a gente se coloca em primeiro lugar, não tem preço. A gente consegue transmitir amor, porque quem tem amor só entrega amor. A gente só entrega o que tem. Doutora. Pode falar, Edvane. Sandra, eu quero falar rapidinho antes da Valéria finalizar. Assim, há quase 2 anos atrás, eu fiz a primeira vez a constelação familiar. Não conhecia, não tinha noção do que era. E, assim, eu vejo a mudança na minha vida a partir daí. Então, assim, o que é que eu não conhecia sobre a medicina germânica, como Sandra comentou, que falou, e só Denise que realmente falou, se pronunciou, né? Mas sobre a constelação, eu digo o seguinte, quem não fez, faça. Porque, assim, não fiz com a Valéria, né? Mas fiz com uma outra terapeuta que mora em Goiânia e vem a Marabá, que eu moro aqui em Marabá. Ganhei de presente de uma amiga, né? De aniversário, inclusive, a constelação. Depois disso, a minha filha já fez, né? Então, assim, eu vejo o quanto que foi importante isso. E se as pessoas tivessem noção do quanto a constelação familiar ela é importante na nossa vida, elas fariam. Porque, assim, foi o início para toda a mudança que tem acontecido. Então, ou seja, a Edvânia de quase 2 anos atrás não é mais a Edvânia de hoje. E eu tenho certeza que não foi só a constelação, mas foi todo o processo, a PNL, foi a hipnose, foi uma série de processos que foram acontecendo. Então, essa questão do autoconhecimento ele é muito importante. Eu fiquei muito interessada
né, no tema, assim, você colocou com muita maestria, com muito, assim, é um conhecimento fantástico. Eu tenho certeza que vai ajudar, né, não só me ajudar, como ajudar o pessoal que está no grupo. Então, assim, obrigada mesmo, e digo para vocês, façam, gente, porque vale muito a pena, entendeu? A constelação familiar. Eu sempre digo o seguinte, que a constelação familiar é um raio-x do nosso sistema. Eu só consigo começar a trabalhar questões se eu identifico primeiro, né? Existem várias formas de constelação, muitas formas. Eu já fiz 2 formações e a forma de constelar era completamente diferente. E eu optei pela que eu trabalho, que faz muito sentido, que eu digo que é um raio-x e a gente foi isso que a Sandra colocou hoje, né? É uma leveza, é uma tranquilidade, é aceitar o que me foi dado e seguir em busca do que eu preciso, mas eu vou entregar para mim, né? Então não vai ter mais essa dependência. Tem um livro, eu vou indicar para vocês, um livrinho, ele é bem gostoso de ler. Deixa eu só ver aqui, porque eu emprestei ele para um cliente que eu estou atendendo. E acho que é quem roubou minhas moedas, eu acho que é isso. Ou quem me deu as minhas moedas. Depois eu vou procurar e eu mando para vocês. É um livrinho super bacana para a gente começar a entender, porque as nossas dores estão no que a gente não recebeu. Então, é aceitar as nossas moedas e seguir com elas. Quando a gente não aceita essas moedas, os conflitos, os emaranhados acontecem. E tem um outro livro também que eu gosto muito, que ele nos ajuda muito, é esse aqui, ó. O Poder do Subconsciente. Então, ele mostra com muita clareza o quanto que a nossa mente é poderosa, né? Tudo que eu penso, seja positivo ou negativo, em algum momento da minha vida vai acontecer. Se eu penso que eu vou me separar do meu namorado, porque eu vou separar, logo mais eu vou me separar, porque eu criei aquilo. Então, tanto para o bom quanto para o ruim, a nossa mente é extremamente poderosa. E esse livro, ele é fantástico, eu amo ele. Ah lá, Onde estão minhas moedas? Esse livro, isso aí. Eu amo esse livro, acho ele fantástico. E ele A é muito terapeuta claro, ele é passou muito esse para rápido. mim. Ele é muito Por isso rápido que e eu muito lembrei do gostoso. nome quando você falou. Muito bom. Isso, muito bom. Então é isso, meninas. Vamos tirar uma foto? Mas eu queria que vocês abrissem as câmeras. Você printa aí a tela, Eu printo, Valéria? sim. Ah, então legal. Aí você manda no grupo. Ai, E, Valéria, eu acho que você que vai ter que finalizar aí. A Aninha acabou de entrar aí agora, mas com certeza vai dar certinho aí a gravação. Aí acho que você que vai ter que aí, na hora que você sair, aí acho que é encerrar para todos, porque aí ele vai salvar no seu computador. Aí depois você vai e me manda no Telegram, pelo vídeo ser algum tempo. Então, aí você me envia no Telegram, eu subo lá no canal do Titi Love, e aí libero o link para o pessoal que não conseguiu assistir, né, acompanhar, para a gente ir divulgando no grupo durante a semana. Então, tá bom. Vamos lá, todo mundo, vou tirar um print, tá? Sorrindo. Deixa eu andar aqui. Deu certo, meninas. Certinho. Ó, muito, muito, muito obrigada. Deus abençoe cada uma de vocês. E qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Eu que agradeço. Gente, não sei se vocês, de repente, querem conversar mais, comentar. Eu vou fazer o seguinte, para não dar problema, que como foi a Valéria que pegou a gravação, Valéria, para de gravar. Vamos ver aqui. Tem stop e pause. Eu vou fazer